O governo Bolsonaro anunciou na tarde de ontem novas ações que fazem parte do programa Renda e Oportunidade. Desta vez, o foco do programa é voltado para as mulheres e jovens e tem como uma das medidas liberar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, para que mães utilizem para pagar pela creche dos seus filhos. Mais detalhes na reportagem de Larissa Borer. Nesta quarta-feira, o governo Bolsonaro assinou medida provisória que mexe com um fundo de garantia do tempo de serviço, desta vez das trabalhadoras e dos jovens. Entre as ações está a liberação do FGTS para que mães utilizem o fundo para pagar a creche de seus filhos. Para Márcia Viana, secretária de Mulheres da Central Única de Trabalhadores Regional São Paulo, essa medida mais uma vez ataca os direitos trabalhistas das mulheres ao liberar recursos do FGTS para pagar por um serviço que é de responsabilidade do governo federal. E o que eu vejo é uma medida eleitoreira mesmo. Até porque a gente não pode permitir que, mais uma vez, as trabalhadoras sejam prejudicadas. Isso é um dever do poder público, a creche é um direito constitucional. E Bolsonaro não pode mexer, não deve mexer no fundo de garantia, é um direito das mulheres. Então, eu vejo que assim, é mais uma medida, né? E a gente chama atenção para que as mulheres se atentem a isso, porque as pessoas estão muito endividadas no momento, precisam do dinheiro, precisam trabalhar, precisam de creche, e isso é uma medida paliativa. Nós precisamos de políticas públicas efetivas. Então, o direito à creche, sem contar a questão que o fundo de garantia é uma poupança quando a mulher perde o emprego. E mexer nessa poupança, nesse momento, né, acaba ainda prejudicando ainda mais as trabalhadoras. Márcia também chama a atenção para o fato de terem sido as mulheres as mais prejudicadas durante a pandemia, com perdas de empregos e reduções salariais. Segundo a dirigente da CUT São Paulo, as trabalhadoras que estão na informalidade atualmente estarão fora da medida anunciada pelo governo Bolsonaro. E se a gente for analisar hoje a situação das mulheres brasileiras, são as que estão as que mais perderam o emprego nessa crise, né? A gente vive num momento de uma crise econômica, social e sanitária. As mulheres foram as primeiras a perderem os empregos e serão as últimas a recuperar. A maioria das mulheres estão na informalidade. Essas mulheres que estão na informalidade estarão fora também desse processo, porque não têm direito ao fundo de garantia. Então, o que a gente precisa é de políticas de geração de emprego e renda, de inclusão dessas mulheres no mercado de trabalho, com políticas públicas, que elas tenham acesso à creche para as suas crianças, para que elas possam trabalhar. E também é responsabilidade das empresas arcarem. Mais uma vez, ele tira a responsabilidade das empresas e joga para as trabalhadoras. Desde o início da pandemia, o governo Bolsonaro tem liberado saques extraordinários do FGTS para a população, com a justificativa de que os saques ajudam a aquecer a economia. A última liberação, de até R$1.000, foi liberado há 2 semanas. Para a economista e pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais de Economia do Trabalho do Instituto de Economia da Unicamp, Marilane Teixeira, a descapitalização do FGTS é uma medida amenizadora que não resolve o problema, nem tampouco ajuda a aquecer a economia brasileira. Então, essa proposta que o Bolsonaro traz agora, ela, na verdade, ela só pode ser compreendida dentro desse contexto. Agora, claro, ela é mascarada com essa ideia de que você está injetando dinheiro na economia, mas é óbvio que isso tem muito pouco impacto, até porque o que elas têm no Fundo de Garantia é muito pouco, porque elas vivem o suplício do desemprego, né? As pessoas às vezes conseguem permanecer no mesmo trabalho por 6 meses, menos de 1 ano. Então, assim, é pouco uma ilusão, né, achar que liberar os recursos do Fundo de Garantia vão ser suficientes para ajudar a impulsionar a economia,
criar um circuito positivo de renda, consumo, geração de emprego, né? É óbvio que isso não vai acontecer e que é uma medida paliativa e momentânea e que, na verdade, só enfraquece o trabalhador na medida em que tira dele, né, tira dela o mínimo de segurança que o Fundo de Garantia oferece para essas pessoas. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.